Pessoal, vamos analisar agora um caso de conformação de chapa que ele é extremamente simples, tá? Simples assim, em comparação com outros processos de conformação, mas ele é muito legal porque ele dá uma ideia para a gente como um caso simples, que é fazer um copo, ou seja, transformar uma chapa em um copo, envolve diferentes estados de deformação ao mesmo tempo. Tá? Então, o mesmo material vai estar passando, vai estar experienciando diferentes estados de deformação durante o mesmo processo de conformação. Ele também é um caso interessante porque ele é por si só um teste de formabilidade. Tá? Então, como que a gente transformaria, qual que é o caso aí que a gente conseguiria transformar uma chapa em um copo? Tá? Esse processo é conhecido como estampagem profunda, tá? Ou só estampagem, mas esse nome é comum, tá? O deep drawing em inglês. E o processo basicamente é esse aí, tá? A gente tem a chapa lá, a gente tem uma ferramenta aqui que ela vai cortar a chapa, então a gente vai ficar com esse branco aqui, que é basicamente um círculo, né? Então, a hora que essa chapa é cortada, a gente fica com um círculo, que ele é essa ferramenta aqui, ela está segurando esse círculo no lugar, desce esse pistão aqui e forma o copo, que nem vocês estão vendo lá embaixo. Simples, simples. Eu tenho só duas variáveis nesse processo, tá? Quais são elas? A primeira delas é a razão entre os diâmetros do branco e do copo, né? Então, o DI é basicamente o diâmetro do copo, DE, diâmetro do branco. Ou seja, a hora que a gente cortou a chapa desse círculo inicial. Tá? Acho que vocês conseguem, vamos chamar isso de beta, acho que vocês conseguem imaginar que quanto maior a razão de diâmetros, ou seja, se essa razão de diâmetros for 3, por exemplo, significa que eu estou pegando um diâmetro de, por exemplo, 30 centímetros e eu estou estampando um copo de 10. Se eu agora for de 30 para, por exemplo, 25, é muito mais fácil eu fazer essa estampagem do que estampar de 30 para 10, né? Então, quanto maior o beta, mais difícil é o processo de estampagem, tá? Então, essa é a primeira variável, a razão de diâmetros. A segunda variável importante aí é a pressão que eu vou aplicar nessa chapa. Então, eu coloquei aqui essas setinhas para vocês entenderem onde que essa pressão está sendo aplicada, tá? É para segurar o branco enquanto o pistão desce e realiza a estampagem. Por que que isso é importante? Uma coisa que eu vou tentar deixar bem claro para vocês olha, eu acho que isso talvez não seja evidente a primeira vez que você vê esse processo, mas a gente está estampando aqui, vamos pegar aquele exemplo, que o branco então tem 30 e o copo tem 10. A hora que o processo inicia, a parte mais externa do branco tem 30 centímetros de diâmetro. Na medida que a gente vai fazendo a estampagem, esse anel externo de 30 centímetros ele vai sendo comprimido para dentro, para dentro, para dentro, até quando ele chegar a vez dele entrar aqui, girar e entrar aqui em contato com o pistão, ele vai ter ido de 30 centímetros para 10. Né? Isso eu acho que não é evidente da primeira vez. Que o material, à medida que a gente faz a estampagem, ele vai sendo comprimido num raio menor. Se a gente não colocar pressão nenhuma nessa chapa aqui, o que vai acontecer? Esse raio grande, ele vai começar a ser forçado ali na parte de dentro, e ao invés dele deformar para ficar tudo com 10, ele vai começar a enrugar. Então a gente vai ter esse caso aqui, né? A gente vai começar a enrugar toda a chapa à medida que ela entrar em contato com o pistão, porque ela tem esse diâmetro inicial maior, tá? Então essas são as duas variáveis. Então uma pressão boa, uma pressão ideal vai fazer com que o copo fique bom, essa pressão aqui,
e uma pressão insuficiente vai fazer com que o copo enrugue, tá? Então, vocês já viram que o processo é simples, mas não é tão simples assim. Vamos analisar os estados de deformação em cada região desse copo. Tá? A gente vai perceber aqui que, ó, quando a gente está estampando esse copo, a gente pode identificar 3 regiões. A parte de baixo do copo, né, a bundinha aqui do copo, né, a parede do copo, a lateral do copo e essa orelhinha aqui que ainda não entrou em contato com o pistão. Em cada um desses pontos, o material está sob um estado de tensão, mas mais importante aqui, de deformação, completamente diferente do outro, né? Na orelhinha aqui, se a gente pegar aqui a orelhinha, ele está num regime de deformação que a gente chama de estampagem ou drawing. O que está acontecendo aqui? Ele está sendo estirado nessa direção aqui, né? Ele está sendo puxado nessa direção aqui, ele está indo, né? Então, ele está sendo esticado nessa direção, mas a gente viu que ele está sendo comprimido na direção radial, né? Então, ele vai estar, se a gente desenhar um círculo e interromper nesse estágio aqui, o meu processo de estampagem, o meu círculo vai ter essa cara aqui, ó, tá? Ele vai estar sendo comprimido na direção radial e esticado na direção que liga ao centro aqui, né? Na parte de baixo aqui, na parte da bundinha do copo que eu chamei, né? O círculo vai estar sendo puxado em todas as direções. Ele vai estar sob um estiramento biaxial, tá? Por quê? A hora que isso aqui é empurrado para baixo, esse material aqui ele vai começar a querer abrir em todas as direções. Então, ele vai estar sendo puxado nas duas direções. Então, ele está sob um estado de tração biaxial. Um círculo nessa direção aqui de baixo, ele abre inteiro. Então, toda a redução aqui, toda a deformação negativa está acontecendo na direção da espessura. Então, vai ser a parte aqui que ele vai afinar mais rápido com a deformação nas duas direções. E por último, e não menos importante, na verdade até mais importante, a parede do copo. A parede do copo, se vocês pensarem, esse diâmetro aqui, a partir de qualquer momento aqui, durante a deformação, a hora que ele entra em contato com o pistão e começa a fazer parte da parede do copo, ele nunca vai aumentar o tamanho dele nessa direção aqui, certo? Por quê? Porque o raio do copo tá bem estabelecido, né? Ele vai até poder ser esticado nessa direção aqui, né? E será esticado nessa direção aqui. Mas na direção aqui perpendicular à direção que a gente está puxando, a deformação é 0. Se a deformação é 0, qualquer alongamento que eu tiver nessa direção vai se traduzir na mesma proporção em uma redução de espessura. É o caso de deformação plana, tá? Então, guardem isso na cabeça. Eu já volto nesse ponto aqui. A gente tem 3 pontos aqui com estados de deformação completamente diferentes um do outro na mesma peça no processo de estampagem. Vocês estão vendo que um pouquinho não é tão simples assim esse processo, né? E como que essas duas variáveis, então, trabalham junto para a gente dizer se a gente vai conseguir fazer esse processo com sucesso ou não, tá? A gente tem que pensar que 2 tipos de fratura podem acontecer nesse processo. Um deles é o enrugamento, que a gente já viu, que vai acontecer se a pressão não for alta o suficiente. Mas vocês devem conseguir imaginar que se a gente começa a aumentar muito essa pressão, uma hora o material vai quebrar. Por quê? Porque essa região aqui está sob tração em uma direção, essa região aqui está sob tração em 2 direções. Então, se a carga for muito alta, né, esse material vai fraturar. Então, eu tenho 2 tipos de falha. Um deles é a fratura. Está aqui um exemplo de um copo que fraturou durante o processo de estampagem. E o outro problema é o enrugamento. Então, basicamente, se a pressão aqui para segurar essa chapa for muito alta, o material, a tensão aí para esticar o material vai ser muito alta, o material fratura. Se a pressão for muito baixa, eu vou ter enrugamento, né? À medida que eu vou aumentando o beta, o que é o beta? Essa razão
de diâmetro, né? Se eu vou aumentando o beta, ou seja, se eu vou fazendo DI cada vez menor em relação a DE, eu vou precisando, né, vai ficando cada vez mais fácil essa fratura acontecer. Por quê? Porque o DI é menor, né? Então a tensão vai ser maior, né? Na hora que eu começar a empurrar isso aqui com o pistão. Então, quanto mais, foi o que a gente tinha falado, quanto maior o beta, mais difícil vai ser eu fazer a conformação, né? Então, essas duas curvas aqui vão se encontrar em um ponto, né? Então, então, por exemplo, se eu estiver usando, vamos supor que esse valor aqui seja 3. Se eu tiver aqui um material que eu quero fazer um beta de 2, ou seja, reduzir por 2 aí a razão de diâmetros e de 20 para 10, eu vou ter aqui uma faixa de pressões que eu posso aplicar aqui no branco, que eu vou conseguir conformar meu copo. Se exceder esse valor, fratura. Se for inferior a esse valor, enruga, né? Quando eu aumento o meu beta, eu ponho aqui beta 2,5, por exemplo, eu ainda vou ter uma faixa, mas essa faixa vai ser menor. Até eu chegar a um beta máximo que eu consigo usar para conformar esse copo. Então, o beta máximo é uma primeira medida de conformabilidade que a gente pode ter para um dado material. Quanto mais conformável esse material for, maior é o beta máximo. Tá? É um valor que raramente vai ser reportado, porque ele não é muito prático. Você tem que fazer vários copos, diferentes reduções, com diferentes pressões. Raramente ele é usado, a não ser para um material que especificamente vai ser usado para se fazer copos. A gente vai ver outras ferramentas que são testes de conformabilidade melhores e mais interessantes. Só antes de acabar esse vídeo, eu queria colocar aqui uma coisa que eu acho que, não sei se vai dar um tilt na cabeça de vocês, mas a gente vai voltar a discutir isso depois. Eu não sei, quando vocês olham esses 3 diferentes estados de deformação aqui, se vocês pudessem prever onde a fratura ia acontecer, eu não sei se vocês, qual vocês acham que seria o estado mais crítico aqui para gerar fratura? O de estampagem, o de deformação plana ou o de estiramento biaxial? Não sei se vocês viram no próximo slide, pode ter influenciado a resposta de vocês, mas eu acho que a primeira coisa, a coisa mais imediata que vocês podem vir na cabeça é que ia ser a tração biaxial. Por quê? Porque a minha redução de espessura é maior do que em qualquer outro caso, né? Tudo que eu estou puxando na direção aqui do plano está reduzindo na espessura, né? Nesse caso aqui, só uma direção está sendo puxada. Nessa direção aqui, pode até ser que a espessura esteja aumentando, e muitas vezes ela vai aumentar, né? Por quê? Porque em uma direção eu estou tendo compressão. O estado mais crítico para a conformação é sempre o estado de deformação plana. Então esse estado aqui é o mais crítico. Vocês podem reparar que é aqui que o copo quebra. Ele não quebra na região de tração biaxial. Não sei se isso é loucura para vocês, mas tenham isso em mente. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso em Maxwell antes, que deformação plana é perigosa. Tá aqui um exemplo como a deformação plana é perigosa. Mais para frente, quando a gente vai falando de diagrama de limite de formabilidade, volta com essa questão na cabeça de vocês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.